Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Alguns de vocês já me conhecem, outros não, portanto, deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Ana, sou eu que falo com vocês aí pelo WhatsApp, sempre explicando, mandando vários áudios. Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o PET 2, tá bem? Eu vou compartilhar a minha tela aqui e a gente vai ter uma breve explicação sobre o conteúdo inicial. Muito bem. Eu estou fazendo uma atualização em todos os patches, tá? Então, eu vou mostrar para vocês a principal diferença que está tendo de um para o outro. No patch que a gente estava trabalhando ano passado, foi desenvolvido, a gente traz unidades de medidas, frações e questões de Covid. Essa parte de frações envolve razão e proporção também. E aí eu percebi o seguinte, que o conteúdo de álgebra, né, que estava sendo falado aqui, especificamente a questão das equações, estava muito subjetivo. Então, eu trouxe essa questão de equações para o nosso PET 2. Né? Antes a gente estava ficando implícito e durante os exercícios eu ia guiando vocês e tudo mais para construir esse entendimento de álgebra, mas só formalizava no último PET. Então, eu percebi que havia muita confusão. Então, eu trago ele já no PET 2, a parte de equações, né? Retirei do PET 6 para o PET 2, para que não fique nada implícito, fique explícito mesmo o estudo de equações. Quem já estava fazendo, né, o outro vai continuar do jeito que está, porque já está no último módulo, por exemplo, ou até mesmo fez um período presencial, mas quem está chegando, né, vai pegar essa diferença. Então, eu vou falar para vocês, então, na parte inicial sobre frações, tá? Aqui no PET anterior, a parte de frações, ela era a segunda, tá? Ela continua sendo, é o mesmo material, tá, gente? Só foi acrescida a parte de equações. E aí eu fiz uma modelação para que fique numa outra ordem, mas o material acaba sendo o mesmo, né? Algumas coisas. Então, a parte de frações, para quem está com o modelo antigo, é o item 2 aqui. Quem está com o modelo novo é o item 1. Tá? Eu vou pegar por aqui, porque já está no topo. Então, o que é uma fração? Vamos mudar nossa tela aqui. Deixa eu só verificar se está tudo certinho. Tá. O que são frações? Frações são divisões, né? É uma outra forma de escrever os números a partir de uma representação que significa uma divisão. Acho que minha mesa estava ligada aqui, deixa eu ligar. Pronto. Então, a gente vai trabalhar, como eu disse, com frações. As frações, como eu disse, então, é uma outra forma de representar os números, e é uma forma de divisão. Guardem isso no coraçãozinho de vocês, tá? Na divisão comum, a gente... Deixa eu pôr isso mais assim. Na divisão tradicional, digamos assim, a gente tem uma visão, né, do algoritmo, né? A gente faz o dividendo, abre uma chavinha assim que parece um L, né? Aqui vem o divisor. Deixa eu dar um zoom aqui. A nossa resposta é chamada de quociente. E durante o processo a gente vai subtraindo as parcelas até encontrar um resto. Né? É assim que é o padrão da nossa divisão normal. Então, por exemplo, se eu falasse assim, 12 dividido por 4. É a mesma coisa que você armar essa conta. 12 dividido por 4, tá vendo? E o que é essa resposta? O que é esse número que entra aqui? Esse número, que é o quociente, que é a nossa resposta, ele tem que ser um número que vai multiplicar por 4 e que vai ser igual ou muito próximo do valor do 12, tá?
Então, analisando aqui, eu peguei um número que está na nossa tabuada facilmente aí, né? Então, 12 dividido por 4 é 3. O 3 entra aqui. Por quê? Porque 3 vezes 4 é 12. Então, a gente tira esse valor da parcela, que já foi calculado, e vê o resto. No caso aqui, o resto foi zero, quer dizer que nossa divisão é exata, né, com o resto zero. O que é a divisão de 12 por 4? É como se vocês estivessem pegando... Deixa eu fazer aqui primeiro, senão eu vou conseguir pensar. 2, 4, 3, 8, 10, 12. Aqui. Como se eu estivesse pegando essa barrinha, que tem 12, 12 fatias, tá vendo? Vou fazer elas todinhas aqui. Chegar mais pertinho. Então, a gente tem 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gente, aqui tá tudo torto, mas é porque é muito difícil desenhar. Mas no papel fica mais bonito. O que é fazer 12 dividido por 4? É pegar uma barra com 12 itens, ou 12 objetos, enfim, e dividir de 4 em 4, né? Dividido por 4. Aliás, perdão, falei errado. Não é dividir de 4 em 4, é dividir 4 vezes, né? Vamos falar assim. É de 4 em 4? Sim. Mas é que eu me confundi na hora de falar. É dividir 4 vezes, né? Dividir de 4 em 4. Então, seria que, olha, 1, 2, 3, 4. Essa aqui seria a primeira divisão. Aí vem 1, 2, 3, 4. Essa seria a segunda divisão. E a terceira que acaba sobrando, né? 3, 4. Então, 12 dividido por 4 dá 3, porque eu consigo pegar de 4 em 4, agrupando de 4 em 4 e obter o quê? 3 grupos. Tá vendo? 3 grupos. Né? A divisão é isso, é partilhar, né? E isso aqui é possível, pelo desenho, vocês conseguem entender isso mais fácil, representar em forma de fração. O que seria... Mosquitinho. O que seria a divisão 12 dividido por 4? Como que ela é representada em forma de fração? 12 sobre 4, ou 12 quartos, né? Aqui a gente tem o nosso 12 assumindo o papel do dividendo, né? O dividendo sempre fica em cima, que, consequentemente, na nossa fração, a gente vai ver aqui, vai ter um nome especial chamado numerador. E o nosso 4, que está embaixo, seria o nosso divisor, né? Ele assume o papel do divisor, ele está naquela posição do divisor. Que também na fração tem um nome especial, que é denominador. Tá? Então, a gente tem numerador, denominador, sendo que o numerador é sempre o dividendo e o denominador é sempre o divisor. E isso aqui é uma fração, portanto, tem que ter o traço, tá vendo? Esse traço significa divisão. Se não tem o traço, quer dizer que você escreveu uma palavra em cima da outra, e mais nada. Um número sobre outro, por exemplo, isso aqui é um 4 e um 5, não é uma fração. Para ser fração tem que ter o traço, aí sim, vira 4 quintos. Tá? Então, dividendo sobre divisor, né? Numerador sobre denominador. Esse sobre que a gente fala é essa barrinha que eu fiz aqui de tinta preta, que significa a divisão, tá? Então, a gente tem que a divisão, né, nesse formato aqui mais conhecido, porém, é a mesma coisa disso que a gente faz aqui na fração. Então, vamos só reformular, né? Então, a fração significa divisão, a fração é um número
que tem uma parte em cima e uma parte embaixo. Para não falar o número de cima e o número de baixo, né, a gente coloca os nomes. O número de cima, vamos falar assim, é o tal do numerador que eu disse. E o de baixo é o tal do denominador. Mas está faltando uma coisa aqui, o quê? A barrinha da divisão. Então, isto é uma fração. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui. Meio, ou 1/2. 4/5, ou 4/5. 10/43, ou 10/43avos, né? Sempre tem nome. A gente sempre pode falar 1/2, 4/5, 10/43. Não tem problema de falar assim, se é mais fácil para você entender, tá? Mas aqui a gente tem essa fração em específico, que ela é muito utilizada, que ela representa metade, por isso que o nome dela é meio. Vocês puderam ouvir que minha cachorra concorda, que até latiu ali de boa noite, né? E assim por diante, né? Tem algumas especificações, algumas frações com nomes que a gente vai ver mais. E assim por diante, tá? E então, deixa eu só fazer essa relação aqui, para vocês verem. Então, o numerador é dividendo, então que eles estão de azulzinho igual, e denominador é divisor. Então, a forma de armar a conta de divisão e da fração tem esta relação aqui que a gente vê. Portanto, se a gente pegar, por exemplo, como eu disse, a fração meio ou 1/2, é a mesma coisa de pegar o 1 e dividir por 2. Se eu pego a fração 10/43, é a mesma coisa e fazer 10 dividido por 43, tá? A gente sempre vai ter essa relação. Ah, professora, mas o resultado? Aí a gente vai estar trabalhando com números que vai dar uma resposta com vírgula, né? O número decimal. Vocês viram a questão dos decimais aí no primeiro módulo, mas eu posso reforçar. E é isso que eu vou fazer. Né? Essa parte de fração, ela é um pouco mais trabalhosa no sentido de entender os nomes, né? A posição que o número fica tem um nome, como é que a gente faz a leitura, né? Os significados, né? As representações em figuras e desenhos, tá? Então, eu vou estar falando sobre isso. Eu vou trazer aqui a representação em desenho primeiro, porque ela ajuda demais a fazer. Às vezes a gente não consegue fazer a conta, mas sabe fazer o desenho. E se faz um desenho bem feito, que explica bem mesmo o que está sendo pedido, ele também é válido. Então, por exemplo, vamos supor que eu faça aqui um desenho para vocês, né? Que tem aqui... Ótimo. É isso, meu Deus. Uhum. Ele fez a tabela sozinho. Não tô entendendo. Deixa eu tirar essa parte aqui, então. Gente, não entendi o que tá acontecendo. Deixa ele tortinho assim mesmo, que é mais seguro. Vamos supor que eu faça esse desenho para vocês. A fração, gente, ela tá sempre relacionada... Espera só um minutinho. Minha cachorra gosta de matemática, sabe, gente? Ela estava bem empolgada aqui para participar. A fração, independente do desenho ou não, tá? A gente está lá sempre relacionando uma parte de um todo, sabe? Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui em cima, dessa fração 1/2, eu estou querendo falar para vocês uma parte de 2. Quando eu falo 10/43, eu estou querendo falar 10 partes de 43. Então, a gente está tendo uma parte, 2 partes, 3 partes, seja lá quantas partes forem,
de um todo conhecido. 43, 2, o 5, tá? Então a gente toma, tanto que você vê que o nome de quem fica embaixo é o quê? Denominador. É como se ele ditasse, né, algumas coisas que fossem acontecer. Então o denominador nos mostra que a fração ela é uma fração de valor onde o numerador é menor do que o denominador, ou não. Tem uns nomes próprios para isso, eu vou mostrar para você já já. Então, a gente tem o denominador como um norteador, tá? Sobre isto. Então, a gente analisa a parte do todo. O todo visível aqui neste desenho seria o quê? 6 partes, tá vendo? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4. Opa, 6 não, desculpa, 5. Faltou uma visão aqui. 5 partes. Então, o nosso todo aqui, digamos assim, seriam 5 partes, tá? Aí, 5 partes de quanto? De 5, tá? Então, a nossa fração que representa o todo, é uma fração, eu não estou falando de partes, tá? Aqui são 5 partes. A fração que representa o todo, neste caso aqui, seria 5 de 5. 5 partes de um total de 5. Agora, vocês lembram que a fração é uma divisão? Isso aqui é a mesma coisa que fazer 5 dividido por 5. Portanto, é igual a 1. Então, a gente observa aqui que a fração que representa o todo, o total, a fração, tá? Ela é sempre igual o número sobre ele mesmo, né? O todo sobre o todo. E isso quer dizer 1. Por quê? Quer dizer que é um inteiro. Então, essa barra de 5 pedaços é considerada uma barra inteira quando eu tomo os 5 pedaços de fato, né? Então, se a gente tem uma fração onde o numerador é igual ao denominador, a gente tem esse 1 inteiro, tá? Vou escrever aqui, inteiro. Mas aqui a gente está falando, né, do 5 de 5. Mas e se eu falasse assim? Deixa eu apagar aqui esse coloridinho, porque agora a gente não vai... Eu vou apagar tudo e fazer de novo aqui, que é mais fácil. Gente, aqui é muito difícil de desenhar, então faz de conta que tá tudo do mesmo tamanho, viu? Caderno é fácil, na folha é fácil. Aqui não é muito, não. Então, aqui meus 5 pedaços. E eu vou colorir isso aqui, ó. Quantos pedaços eu colori aqui? 2. E qual que é o total mesmo? 5. Ou seja, eu colori 2 pedaços de 5. 2 partes do total de 5, né? Basicamente isso que a gente está falando. Então, a fração que representa aquilo ali é 2 quintos. E a fração que não foi colorida desse espaço aqui? É o restante. 3 sobre 5. Tá vendo? 3 quintos, né? Tem uma outra forma de falar. Então, a gente vê que o desenho explica muito bem. Então, se vem um exercício assim, por exemplo, Maria comprou... Vocês sempre vão ver exercícios relacionados com comida, tá? Porque é mais fácil de entender e também porque comida é bom, né? Comprou 3 barras de chocolate. Sendo que não, de chocolate. Sabendo que cada barra possui 8 pedaços, sabendo que Maria comprou uma barra, 3 barras de chocolate, sabendo que cada barra possui 8 pedaços, com quantos pedaços
Maria ficará. Se der. 3/6 de chocolate para sua irmã. Deixa eu diminuir aqui. Só ler de novo. Maria comprou 3 barras de chocolate. Saber que cada barra possui 8 pedaços. A gente começa a frase com letra maiúscula, mas aqui não é começo, então deixa eu arrumar. Com quantos pedaços Maria ficará se der 3/6 de chocolate para sua irmã? Ok. Então, a gente tem algumas coisas a analisar, tá? Vou fazer de alguns raciocínios, tá? Primeira forma de pensar, e não existe uma forma correta, tá, gente? Existem várias. Você faz de um jeito diferente do meu, mas usando o raciocínio lógico correto, não tem por que eu falar que tá errado, tá? Eu só corrijo mesmo quando você usa algum raciocínio que não tem lógica matemática, mas se tiver, cada um constrói de uma forma. Uma forma de fazer é pensar o seguinte: então, ela está dividindo uma coisa entre ela e sua irmã. Então, só 2 pessoas que vão receber todo esse chocolate. Se a gente pensar em quantidade de barras, 3 barras. Se fosse simplesmente dividir ao meio, por exemplo, a gente sabe que cada uma ia receber 1,5 barras, né? São 3 barras. Eu recebo uma, Maria recebe outra, a terceira dividida ao meio. Ao meio, desculpa. Mas aí entra a questão dos pedaços, né? Porque não perguntou quantas barras Maria vai receber, vai ficar com ela. Ela foi perguntado quantos pedaços que ela vai ter, né? Então a gente fica meio assim. Aí falou que ela vai dar 3/6 de chocolate para sua irmã. Não falou especificamente dos pedaços, nem da quantidade de barras. 3/6, tá? Então, poderia ter especificado ou não, não tem problema. Só tô querendo que vocês entendam que é do total, olha, da quantidade total de chocolate. Seja este total representado em barras ou este total representado em pedaços, né? Isso aí não vai fazer diferença. Então, a primeira forma de se pensar seria a seguinte: 3/6. 3/6. Vocês lembram que eu falei que o denominador, ele meio que norteia o que está acontecendo? O próprio nome diz, denominador. É como se ele denominasse o que vai acontecer. O denominador é quem está embaixo. O denominador dessa fração é 6. Quer dizer que o total, o todo que está sendo trabalhado aqui é 6. Então, é como se a gente pegasse um desenho e dividisse em 6 pedaços, ou simplesmente fizesse 6 pedaços. Pode fazer 6 retângulozinhos, 6 quadradinhos, 6 bolinhas, 6 risquinhos, não tem importância. Para a gente entender aqui o que vai acontecer. 5, 6. Então, o todo aqui seriam 6. Não é 6 barras, não são 6 barras, não são 6 pedaços. É uma fração aleatória, no sentido que não tem a ver explicitamente. Esse 6 aqui não tem a ver explicitamente com a quantidade de barras, com a quantidade de pedaços. Está entendendo? Poderia ter, em vez de 3/6 aqui, se tivesse falado 8/16, a mesma coisa, não tem a ver com as barras, não tem a ver com a quantidade, o número não tem a ver, porque a fração acaba trazendo para a gente uma relação de proporção, né, de razão, de semelhança, né, tem vários significados. Aqui está me falando que a quantidade total de chocolate foi dividida em 6 partes. Por quê? Porque foi assim que ela fez a divisão com a irmã dela, ela passou 3/6, e 3/6 são 3 partes de 6. Então, mesmo que ela tivesse 3 barras, né, de 8 pedaços cada uma, ela pegou essa quantidade total de chocolate e dividiu em 6 partes. Seja lá quantos pedaços que deu, ela dividiu em 6 partes. Isso quer dizer que a fração 3/6 está relacionado dessa forma. Esse 3, né, a gente vê que ele é o numerador.
E ele representa, como eu disse anteriormente, a parte de um todo. 3/6 é 3 coloridinhos aqui. E isso daqui são 3/6. Agora, observa que o que não foi colorido também são 3. Também são 3/6. Ou seja, tanto a parte que é de Maria, tanto a parte que é da irmã de Maria, é igual. Ou seja, ela pegou a quantidade total de chocolate e dividiu ao meio com sua irmã. Então, a irmã recebeu metade e Maria ficou com metade. Se fossem só em termos de chocolate, a resposta estava aqui, ó, acabada aqui. Mas não foi em termos de chocolate, foi em termos de pedaços, tá? Então, aí que a gente vem para outra forma de pensar que eu já iria começaria assim por ela. Então, deixa eu trazer para o ladinho aqui para diminuir aqui para ficar o enunciado. Qual seria a segunda forma de pensar? E uma acaba complementando a outra, tá? Então, você pode começar por qualquer forma, mas, né, tanto faz. Qual seria essa outra forma? É pensar. Cada barra possui 8 pedaços. Uma barra, 8 pedaços. E 2 barras? É fazer 8 vezes 2, que é o quê? 16 pedaços. 3 barras? É fazer 8 vezes 3, 24 pedaços. Então, na verdade, bastava falar 3 vezes 8, que é igual a 24 pedaços. Eu só quis mostrar a relação aqui do número de barras para a quantidade de pedaços. Então, o total de chocolate são 24 pedaços. Tá vendo? O que poderia ser feito aqui? Vocês poderiam pegar o 24, que é o total, e multiplicar pela fração 3/6. Ou de forma implícita, pegar 24 e dividir por 6. E aí você vai achar que dá 4. E depois pegar esse 4 e multiplicar por 3, porque a fração recebida vai ser 3/6 pela irmã, né? Então, a gente, olha só, a gente divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Que dá o quê? 12 pedaços. E, de fato, por quê? A gente acabou de ver nessa forma aqui que Maria recebeu metade do que a irmã dela tinha. Então, se a gente aqui identifica que 3 vezes 8 é igual a 24 e 24 dividido por 2 é igual a 12, a gente chega na resposta. Ou a gente pode trabalhar diretamente com a fração, sem mexer com o desenho. Tá vendo? Então, são duas formas. Existem outras formas ainda de pensar, né? A gente tem que manipular de forma correta o número, sem tentar tomar vantagem nisso, né? Respeitando a lógica matemática para chegar na resposta, tá? E aí, para finalizar, eu vou falar aqui sobre, rapidamente, tá? Com as operações com fração. Vou só citar aqui para vocês já começarem a dar uma pesquisada. Operações com frações. Tá? Na soma e na subtração, a gente precisa ficar atento que, se o denominador for igual, podemos somar os numeradores normalmente. Então, a gente viu lá no desenho que eu tinha feito, um outro desenho que eu tinha feito lá de 6 partes, não, de 5 partes. Tinha colorido 2 e deixei 3 sem colorir, né? Foi alguma coisa assim. Essas duas aqui eram o quê? 2/5.
porque é 2 partes do total de 5. Essa parte aqui eram 3/5, que eram 3 partes de um total de 5. Perceba que se a gente somar esses dois valores aqui, a gente vai achar o quê? 5/5. Porque é tudo que foi colorido, mais tudo que não foi colorido, sobre um total de mesmas partes, né? Então, quando os denominadores são iguais, como é o caso aqui, eu posso somar ou subtrair normalmente. Então, aqui de forma, né, bonitinha, 2/5 mais 3/5 é igual a 5/5. Se fosse, por exemplo, 8/9 menos 3/9. Os denominadores são iguais? São, os dois são 9. Qual que é a operação que está sendo feita? Menos. Então, eu vou subtrair no numerador. 8 menos 3. E o denominador é o mesmo, 9. 8 menos 3 é 6 sobre, então aqui sobre 9. Tá? Então, se o denominador é igual, a gente faz essa conta de forma permitida, livre no numerador. Para somas e subtrações, apenas. Multiplicação e divisão tem outra regra. Mas por que, professora, que você está falando que é só quando o denominador for igual? Porque a gente está trabalhando com denominadores iguais, a gente está falando da mesma parte, tá vendo? O 2/5 são 2 partes de 5. Os 3/5 são 3 partes de 5. Estão falando a mesma linguagem. Então, eles estão relacionados com o mesmo objeto matemático, vamos dizer assim. Agora, se fosse assim, olha. 4/2 mais 5/3. Deixa eu mudar esse meios aqui. Peraí. Pronto. 3/2 mais 5/3. Se fosse assim, você não pode fazer isso aqui, olha. 3 mais 5 é 8. 2 mais 3 é 5. Isso aqui é errado. Tem gente que faz assim também, ó. Vamos ver todas as possibilidades que eu já vi na minha vida. Tem gente que faz assim ainda. Corta esse aqui com esse aqui e fala que isso aqui é 5/2. Também tá errado. Isso aqui, deixa eu ver mais uma forma errada. Tem gente que faz assim. 8/6, porque acaba multiplicando. Também tá errado. Nenhuma dessas formas são corretas, tá? Porque na soma ou subtração, tá? Isso aqui vale também se fosse menos. A gente tem que respeitar a questão do todo. Quando eu pego 3/2, eu tô pegando 3 partes de 2. Mas 3 é maior do que 2. Então quer dizer que tá ultrapassando mesmo, não tem problema. Mas aqui são 2 partes, né? O todo são 2. E os 5/3 são 5 partes de 3. Os todos aqui embaixo, tá vendo? Olha, não são iguais, eu não posso relacionar um com o outro. É a mesma coisa, e é um exemplo que eu falo em vários vídeos meus, eu sempre falo desse exemplo, independente do conteúdo. Vamos supor que você tem aqui uma bananinha. Vocês estão vendo que eu não sou desenhista, né? Por isso que eu sou professor de matemática. E aí você tem uma maçã e você tem também um limão. Ótimo, não, limão não, uma laranja. Aí você vem com sua faquinha, parte a banana para fazer uma salada de fruta, parte a maçã, parte a laranja. Você vai fazer salada de fruta. Aí vamos supor que aqui deu 4 pedaços, não, 4 não, dá mais. 9 pedaços de banana, uns 6 pedaços de maçã e uns 7 pedaços de laranja. Aqui são 7 bananas, vou colocar a letrinha B. São 6 maçãs e 7 laranjas, pedacinhos, né? Ok. Quando eu misturar tudo na vasilha, o máximo que vai acontecer é virar uma salada de fruta. E o nome disso aqui é salada de fruta. Tá? Mas se eu pegar um pedacinho de banana, vai ser uma rodelinha.
né? A bananinha você vai fatiar. Tchuf. Aí você vai lá e pega um pedacinho de maçã. Vai ser um quadradinho lá. Tchuf. E quer somar esses dois valores. Quer juntar um com o outro. Vai virar o quê? Vai virar maçã. Vai virar maçana. Vai virar banaça. Banaçã. Não vira nada, gente. Porque não tem jeito de você fundir a maçã com a banana. Não tem jeito. Você vai ter um pedaço de banana, um pedaço de maçã. E pronto. Ou seja, o todo não é a mesma língua que está sendo falada. Aqui é a mesma coisa. Tá? O 2 significa que tem duas partes. Né? O 3 são 3 partes. Não é a mesma coisa. Oh, meu Deus, esse trem tá me irritando aqui. Pronto. A gente não tá falando da mesma coisa, né? A gente não tá falando sobre as mesmas quantidades, sobre o mesmo todo. Então, a gente não pode fazer essa conta aí sem pé nem cabeça. A gente tem uma forma de fazer que se chama MMC, tá? Então, se tivesse lá o 3 meios mais 5 terços, a gente calcula o MMC de 2 e 3, né? E vai fazer. Para que serve o MMC? Para fazer o denominador ficar igual. Porque o MMC é o menor múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. Menor múltiplo comum entre 2 e 3. O 2 e o 3 são divisores de um número em comum, né? O menor possível. E de cabeça aqui, é 6, e a gente vai voltar nisso depois com mais calma. E como é que eu faço? Eu já estou afirmando para vocês que é 6, mas eu vou retornar no ensino disso. Aliás, eu acho que tem isso no vídeo, já tem um vídeo no canal falando sobre isso, eu acho. Eu vou ver. Se não tiver, eu coloco no card. Então, a gente tem aqui, se o MMC é 6, a gente tem novos denominadores para as nossas frações. Agora, os denominadores vão ficar iguais. E o numerador vai ficar igual também? Não, a gente tem que fazer uma operaçãozinha. O que vai acontecer? Esse denominador, que é o nosso MMC, ele tem que dividir pelo denominador antigo. Então, olha só, 6 dividido por 2 dá 3. Eu vou lá e coloco ele aqui em cima. Esse 3 em cima vai acabar multiplicando pelo 3 que já estava lá. Então, fica 3 vezes 3. A mesma coisa vai acontecer do lado de cá, olha. Esse 6 vai dividir pelo denominador antigo. Dividir. 6 dividido por 3 dá 2. Eu vou colocar esse 2 em cima também. Esse 2 está em cima, vai entrar multiplicando o 5 que já estava lá. O mais, que era a operação anterior, continua, tá vendo? Ela não mudou. Se fosse menos, era menos, tá? Isso só acontece para somas e subtrações. Então, a gente está tendo aqui, olha, 3 vezes 3 vai dar 9 sobre 6, mais 2 vezes 5 dá 10 sobre 6. Então, aqui a gente acaba retornando para onde? Para a primeira regra. Denominadores iguais. Se os denominadores são iguais, a gente pode somar os numeradores normalmente. Então, agora que eu já traduzi, já entendi que 3 meios mais 5 terços é a mesma coisa que 9 sextos mais 10 sobre 6, ou 3 vezes 3 sobre 6, mais 2 vezes 5 sobre 6, né? Enfim. Isso é a mesma coisa que 19 sextos, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje. Até o momento eu não vou avançar, porque o tempo é curto, senão o vídeo fica muito grande, tá bem? E na próxima aula a gente volta fazendo mais exercícios sobre MMC, para então passar para as questões, né, as operações de multiplicação e divisão com fração, tá bem? Eu vou deixar mais algumas sugestões de vídeos para vocês no final do canal da Dani Bicalho,
Ela é professora de matemática, deu aula no SESEG já ano passado, e ela tem vídeos muito legais, tá? Pelo nome, vocês vão achar que ela é minha parente? Sim, é minha irmã. Entre no canal dela também, se inscrevam. Vou deixar por aqui, em algum lugar, a direção para o canal dela, tá bem? E é isso. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou parar aqui a nossa apresentação. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.